Olá, gente querida, como vai? Tudo em paz com vocês? Hoje é sábado, dia 16 de maio. O evangelho de hoje é de João 15, de 18 a 21. Mas eu gostaria de dizer uma palavra de solidariedade, de proximidade com as famílias que sofrem, as famílias que já perderam entes queridos, amigos, parentes, conhecidos. Os números aumentam, a doença se aproxima de cada um de nós, ainda não conseguimos achatar a curva do crescimento, ao menos aqui no estado de Pernambuco. Precisamos ainda trabalhar muito e cooperar com os poderes públicos, municipal e estadual. Vamos manter a nossa autoestima, a alegria, a esperança, a fé, cooperando e trabalhando para que todos tenham vida. Especialmente oramos pelos profissionais da saúde, mas esta semana um rapaz amigo nosso que é bancário me mandou uma mensagem, disse: Dom Paulo, ninguém fala em nós. Ninguém fala nos bancários. Tenho orado também por vocês. Os bancários estão como que na linha de frente também, atendendo milhares de pessoas todos os dias. Orar por eles é muito importante. Deus os proteja, bancários, bancárias, que estão atendendo na linha de frente as pessoas que vêm receber o dinheiro da aposentadoria, pagamentos de salário, o benefício do governo federal, tantas situações. Nossas orações por todos vocês. Como disse, o texto é de João 15, de 18 a 21. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, com o texto de hoje, começa uma sessão no Evangelho de João mais direcionada para o futuro. Nós lemos esses textos que pertencem ao discurso de despedida de Jesus, já com o olhar da Páscoa, um olhar pós-pascal, o olhar da ressurreição. E o que acontece depois da Páscoa de Jesus? A igreja começa, na força do Espírito Santo, o processo de ir mais e mais e mais além, como missionários e missionárias. A igreja vai conduzir a missão depois da ressurreição. Os apóstolos tanto vão enfrentar a resistência do judaísmo. Saibam que o Evangelho de João foi escrito no ano 90, aproximadamente. Estavam começando, e aliás piorando muito, as relações entre os cristãos e o judaísmo. É bom lembrar que até esse momento ainda não tinha acontecido uma bipartição de caminhos. Os cristãos, ao menos aqueles que eram da Palestina,
permaneciam judeus. A partir desse momento começa a haver um conflito grandioso entre os seguidores de Jesus e a sinagoga, entre os seguidores de Jesus e o judaísmo oficial. Portanto, os cristãos começam a ter sérios problemas com o judaísmo. Mas não somente. Começam também a surgir muitos conflitos e perseguições também da parte dos pagãos e do Império Romano. É bom não esquecer que na década de 60 já houve a grande perseguição de Nero. É bem verdade que a perseguição de Nero foi mais em Roma. E na década em que o Evangelho de João foi escrito, nestes anos, logo em seguida, acontecerá a grande perseguição de Domiciano. Nessa perseguição de Domiciano é que nasce o livro do Apocalipse de São João. Portanto, perseguição da parte dos pagãos, perseguição da parte do Império Romano, perseguição da parte do judaísmo. O clima começa a ficar muito pesado para os cristãos. Há uma cultura de morte, se respira uma cultura de perseguição e morte àqueles que são seguidores de Jesus. Contudo, mesmo assim, os cristãos são testemunhas de Jesus. A palavra mártir significa testemunha. E os cristãos são testemunhas, seja o testemunho de sangue, seja o testemunho silencioso e cotidiano. E por quem esses cristãos são animados? Eles são animados pela força do Espírito Santo. Os cristãos, as comunidades cristãs, animados e animadas pela força do Espírito Santo, assumem a missão de testemunhar o Evangelho num mundo marcado por tantas adversidades. Também hoje, uma cultura do individualismo, uma cultura do relativismo, do hedonismo, do pansexualismo, uma cultura do consumismo, de tantos outros ismos, de tantas outras situações difíceis. Vocês imaginem o grande desafio para os pais que é hoje, por exemplo, educar os filhos, as crianças e adolescentes. Hoje é um enorme desafio enfrentar a formação cristã, ou mesmo que não seja cristã, uma formação humanística das crianças e adolescentes nesse mundo marcado por tanto desvario e tantos contravalores. Essa cultura da morte, a cultura da violência, a cultura da agressividade, a cultura do consumismo, a cultura da indiferença, a cultura da exclusão, a cultura da intolerância, ajudar os filhos a criarem valores de solidariedade, de caridade, de empatia, é algo impressionante. E isso é extremamente difícil para os pais que não professam nenhuma fé. Você pode não professar nenhuma fé religiosa, mas você pode professar valores humanísticos. A empatia, a solidariedade e a tolerância não é uma coisa só para cristãos, é para todo ser humano. Ajudar os filhos a crescerem superando essa cultura do individualismo é algo impressionante. Portanto, há uma cultura de adversidade, há uma cultura de morte, há uma cultura de violência e de agressividade, há uma cultura de consumismo e de pansensualismo. E essa talvez seja a grande dificuldade para os pais educarem os seus filhos hoje. Ontem, Jesus nos falava no trecho do Santo Evangelho da grande característica dos cristãos. Qual é a grande característica das comunidades cristãs? O amor fraterno, a vivência do amor, a característica daquilo que Jesus chama o mundo é exatamente o oposto, é o ódio, a rejeição, a perseguição. Jesus então dá um nome a essa cultura de morte. Que nome é esse? Mundo.
Atenção, a palavra mundo aqui nem significa o mundo físico, a natureza, o criado. Também não significa a sociedade no geral, porque dentro do mundo dos seres humanos, no geral, há pessoas que aderiram ao projeto de Jesus. Há pessoas que professam os mesmos valores de Jesus. Mundo, no Evangelho de João, e aqui, como é utilizado por Jesus, é o mundo que é dominado pelo príncipe deste mundo, o diabo. Satanás, o adversário, o acusador, aquele que divide. E este mundo se opõe à missão de Jesus, se opõe aos valores que Jesus professa e que os cristãos, os discípulos e discípulos de Jesus, também professam. Há uma incompatibilidade fundamental entre luz e trevas no Evangelho de João. A falta de fé em Jesus Cristo, a preferência pelas trevas, este mundo que está associado ao ódio, às trevas, à cultura de morte. Esse mundo que lá no Antigo Testamento já perseguiu os profetas, perseguiu os justos. Há uma tradição belíssima na Sagrada Escritura. Os profetas, os homens e mulheres de Deus são perseguidos e até mortos. O justo é perseguido e morto. Há uma incompatibilidade fundamental. Os cristãos são perseguidos exatamente porque Jesus também o foi. É muito importante, então, ter clareza de que nós estamos num mundo que não é plenamente simpático à cultura do Evangelho, à cultura da vida, a essa cultura humanística que quer transmitir valores de solidariedade contra todo tipo de armamentismo, contra todo tipo de guerra, de violência, de agressividade, de ódio, de consumismo, de pansexualismo. E nós, nessa pandemia, somos convidados exatamente a repensar completamente os nossos valores, o modo como nós convivemos em sociedade, como nós consumimos, como nós gastamos o nosso tempo livre, o que lemos, o que vemos na televisão, o que procuramos na internet. É uma grande oportunidade, eu creio que é uma oportunidade muito positiva, porque a crise gera muitas oportunidades positivas. Mas é importante que a gente também não seja bobo, não seja ingênuo, não seja estúpido. Pais, sobretudo, vejam como vocês estão educando os filhos, e muitos estão com as mãos na cabeça porque são homens e mulheres bons, boas, mas não conseguem ajudar os filhos a perceber elementos fundamentais de um novo modo de viver. Há, portanto, uma incompatibilidade entre tantos contravalores que estão presentes no mundo e aquilo que é professado pelo Evangelho. Nós não devemos ter uma postura puritanista, como se nós fôssemos os santos, bons e iluminados e o resto do mundo fosse mau. Não. Mas ao mesmo tempo é importante não ser estúpido e ingênuo. Não podemos enfrentar o mundo de peito aberto, não. Tenha cuidado. Se revista com a couraça do Evangelho. A armadura do cristão deve estar conosco todos os dias, como diz a carta de Paulo aos Efésios. Nós somos no mundo, ou devemos ser no mundo, testemunhas dessa novidade bonita que Jesus traz. Testemunhas do amor, mesmo com o perigo da perseguição, do martírio, do ódio e da incompreensão. Mas sempre recorde o que eu tenho dito todos os dias. A palavra faz o coração arder. E a Eucaristia nos lança para a missão. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de testemunhá-lo, mesmo com dores e perseguições. E eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Até amanhã.